Boa noite. É chegado o momento de iniciarmos a continuação do estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita, que faz parte do projeto Espiritizar. Hoje daremos conclusão ao tema Evangelho-Terapia, que está presente no capítulo 13 do livro, que aborda a questão dos recursos terapêuticos para a superação da obsessão. Esse capítulo tem nas suas colocações as abordagens que iniciamos os comentários nos dois últimos estudos e hoje iremos concluir a parte referente à evangeloterapia. Recomendamos àqueles que não tiverem acompanhado o estudo anterior buscarem em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os estudos, inclusive de outras obras que já tratamos do projeto Espiritizar. Mas vamos para a nossa introdução com um comentário rápido de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse. O Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Então vamos aqui colocar algumas observações para introduzir o nosso estudo. Emmanuel faz uma referência clara ao nosso passado reencarnatório, cujo material denso se encontra em nosso inconsciente. E a característica dessas experiências, elas estão mais associadas ao egoísmo, ao orgulho, aquilo que Emmanuel aqui bem coloca como milênios de sombra, e que representam, é evidente, um obstáculo ao nosso trabalho de ressignificação desses valores face à aproximação nossa do Evangelho do Cristo. E continuando, Emmanuel nos diz: antepondo-se-nos, colocando de oposição a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigora os séculos em que nos comprazíamos no mal. É bom que aqui entendamos que Emmanuel não objetivava de modo nenhum, nessas colocações, nos desestimular ao esforço da prática do bem. Pelo contrário, o objetivo era deixar bem claro para nós que as verdadeiras causas do mal estão em nós e vivem dentro de nós, e não em questões, dificuldades e problemas externos ao nosso ser, de tal forma que, consciente disso, possamos organizar dentro dos instrumentos que o Evangelho nos possibilita para o trabalho de autoiluminação, de despertamento do nosso espírito, terem o êxito melhor possíveis. E por isso ele continua: somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Aqui há dois enfoques importantes para refletirmos. Primeiro,
enquanto não realizarmos o trabalho pleno de ressignificação do nosso passado. Nós somos quais escravos dos condicionamentos, vícios e hábitos que nos prenderam durante muito tempo ao campo ensombreado do orgulho e do egoísmo. Mas para que efetivamente essa libertação se realize, é necessário que acendamos luzes dentro de nós. É essa a proposta do Evangelho. Então vamos dar prosseguimento ao tema Evangelioterapia, que iniciamos na semana passada. Os bons espíritos não cessam de inspirar, de interceder, de oferecer proteção a quantos lhes facultem a ajuda, utilizando todos os recursos possíveis para que consigamos desobrigar-nos dos compromissos assumidos. Então, é importante estarmos bem cientes disso. Os espíritos do bem não cessam jamais de estar nos amparando em nossos esforços de despertamento espiritual, de vivência dos postulados do Evangelho de Jesus. E nos facultam toda a ajuda possível. A questão é que dependem da nossa concordância através do livre-arbítrio, de fato, desejar e querer essa ajuda que eles nos trazem, de aproveitá-la plenamente. E desse modo, desobrigar-nos, superarmos, atendermos a todos os compromissos que assumimos na pátria espiritual antes da presente encarnação. Precatam-se aqueles que aspiram pela felicidade e por alcançar êxito nos empreendimentos que realizam, com os recursos da oração, da paciência e do trabalho elevado, a fim de manter o pensamento em faixa superior de reflexões. Então, é interessante quando é feita essa referência sobre nos prevenirmos, nos acautelarmos, já que aspiramos pela felicidade e por alcançar êxito nos empreendimentos que realizamos. É interessante essa colocação pelo fato de que o esforço de libertação do nosso passado de erros, o estabelecimento de todo um trabalho de ressignificação do passado é e deve ser visto como uma expressa atividade que exercemos rumo à verdadeira felicidade que buscamos. E aí o texto continua: com os recursos da oração, da paciência, do trabalho elevado, a fim objetivando que mantenhamos o pensamento na faixa superior de reflexões. Então, o cuidado permanente que somos chamados a ter em relação aos pensamentos, às criações mentais, aquilo que alimentamos na nossa esfera íntima, é fundamental. Mas esse cuidado, ele é praticado efetivamente em momentos de oração, da vivência das virtudes como a paciência e do trabalho elevado,
que é sinônimo de recursos provenientes pela leitura, pelo estudo das obras espíritas e pelo trabalho em todas as atividades que realizamos no nosso dia a dia, enfocados, conscientes do amparo espiritual que sempre temos ao nosso lado. Evitando ser alcançado pelos pedardos mentais e hipnoses dos seus compassos de ontem, hoje investidos de propósitos doentios e vingativos. Aqui é claro uma referência às intervenções espirituais negativas e que muitas vezes fomentam os processos obsessivos. Nós evitamos, nós nos prevenimos de ser atingidos por esses pedardos, por essas lanças, por essas setas metais provenientes dos espíritos em desequilíbrio, muitos deles ex-comparsas nossos de outras instâncias encarnatórias, e que para que consigamos neutralizar, conseguimos evitar de ser atingido por eles, aí a gente precisa utilizar os instrumentos citados anteriormente: oração, paciência, trabalho efetivo no bem, no estudo. São esses os instrumentos. A transformação íntima, que é mais importante, porque procede do âmago do indivíduo, deve ser trabalhada, insistentemente tentada, a fim de que se desfaçam os fatores propiciatórios, os motivos que levam às dores, de modo a não tombar nas auto-obsessões. Então, esse esforço do trabalho íntimo constante, do trabalho de reforma íntima, ele é realização de todo dia. Todo dia nós temos algo a melhorar em nós. E é exatamente através desse cuidado constante que nós não desfaleceremos por fatores propiciatórios. Que fatores propiciatórios são esses que levam às dores e que fazem muitos tombar nos processos de auto-obsessão? São aqueles fatores que estão imbuídos dos climas emocionais associados à culpa, ao remorso, à alimentação de reflexões desnecessárias de situações do nosso passado, aonde não tenhamos saído bem em termos de equilíbrio emocional e que, se não estivermos atentos, reverberam, voltam à tona na nossa mente, abrindo brechas mentais, espirituais, as incisões provenientes, ora de processos obsessivos, ora de processos auto-obsessivos, que não são menos piores. Modelo de terapia holística, de terapia do homem integral para a saúde, encontra-se muito bem delineado na codificação espírita, pela abrangência que esta faculta ao homem, que é um ser integral, importante em todos os aspectos que constituem, em particular quando o analisa reencarnado. Vamos analisar aqui um pouco mais em detalhes. Essa terapia holística, quando aqui é colocada, que se encontra bem delineada, bem definida, bem compreendida na codificação espírita,
pela abrangência que essa codificação nos dá, é essa colocação estabelecida nos principais fatores que recebemos através do estudo, do entendimento dos postulados básicos da doutrina espírita. Porque nesses postulados nós encontraremos toda a base lógica e racional para a compreensão da imortalidade da alma, da reencarnação, dos objetivos da experiência humana, de entendermos de onde viemos para onde vamos. Essa compreensão de uma forma global é a maior terapia holística que o homem pode receber, em termos de dar a nós os instrumentos e a habilidade necessária para não sermos vítimas da atual pandemia das doenças da emoção, para não sermos alvo de uma carga de sofrimento opressivo que os dias modernos têm trazido pela forma estressante de se lidar na vida moderna. Desde que, claro, de fato, estejamos absorvendo de forma verdadeira os postulados espíritas expressos na codificação. Outra forma também de compreendermos esse anunciado é porque, por exemplo, a convicção da imortalidade da alma, aqui eu me refiro à convicção, ela nos dará um nível de calma interior, de paciência ao enfrentarmos determinadas dificuldades, de embasamento para a superação mesmo de provas difíceis, desde, claro, que a compreensão e o entendimento dessa imortalidade tenha sido de fato bem absorvida por nós. É por isso que aqui no início do texto é colocado modelo de terapia holística para a saúde. Encontra-se bem delineado na codificação espírita. E todos nós que temos tido a bênção desse conhecimento, precisamos apenas estar bem consciente das consequências que esse conhecimento pode e deve nos possibilitar. As recomendações espiritistas têm em mente os valores morais, intelectuais, comportamentais, trabalhando-os com o objetivo de propiciar saúde, decorrente da reparação dos erros pretéritos e aquisição de recursos positivos, atuais, para pleno equilíbrio às leis divinas. Então, o embasamento que nós recebemos no conhecimento da codificação espírita é atinente aos valores morais, intelectuais, comportamentais. Ao ser eles bem trabalhados, objetivando propiciar a saúde, tem uma consequência. Essa consequência está associada à reparação dos erros pretéritos pelo comportamento e atitudes equilibradas no presente, ao mesmo tempo favorecedores de angariarmos créditos pela ação no bem, que aqui é colocado como recursos positivos.
É isso que podemos e devemos ter. Primordial a renovação moral do paciente e a sua ação edificante, assumindo o valioso concurso da praxiterapia, especialmente direcionada para o bem, que lhe faculta créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência. Aqui é uma referência clara à terapia relacionada a processos obsessivos. Primordial a renovação moral do paciente. Não há outro meio eficaz, de fato, a terminar um processo obsessivo a não ser pela renovação moral do paciente. Porque mesmo quando aquele espírito obsessor é atendido e aquele processo é interrompido o seu curso, não havendo a necessária renovação moral do obsidiado, do paciente, ele voltará pelas portas abertas que continuará a manter, a receber novas intercorrências obsessivas por parte de outros espíritos. Isso só não irá acontecer se efetivamente ele estiver comprometido com a sua renovação moral. Por isso aqui é colocado como primordial. E depois diz: e a sua ação edificante, assumindo o valioso concurso de praxiterapia. Praxiterapia, a terapia através do trabalho no bem, especialmente direcionada para o bem, que lhe facultará créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência. Então, renovação moral, trabalho na ação do bem. Eis o conjunto de instrumentos que, evidentemente, estabelecerá a superação de um processo obsessivo. O modelo espírita, que é holístico na sua profundidade, preocupa-se com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado. Não menos doente, procurando demovê-lo do mal que pratica, tanto quanto com a família da aparente vítima. Então, o modelo a espírita, que é holístico, na sua profundidade, abrange o conjunto de espíritos que estão interligados. Obsidiado, obsessor, família do obsidiado. Todos carecendo de serem amparados e ajudados. E na terapia espírita, isso é para acontecer. Então, a preocupação é com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado, que não deixa de ser um doente, mas também com orientação e terapia junto à família daquele que está sofrendo o processo obsessivo. Não é à toa, não é por acaso, que determinados desequilíbrios graves na área da obsessão envolve direta e indiretamente os parentes atuais, que também precisam receberem a terapia espírita. A transformação moral do grupo familiar para melhor é um efeito saudável na terapia desobsessiva, que se expressa de maneira psicológica, amorosa, abrindo espaço social para o antagonizante, que então recebe o aceno para a reencarnação.
Então, na medida em que todo o grupo de espíritos são ajudados, paciente, obsessor, família do paciente, e por efeito saudável dessa terapia, abre-se espaço social para, em grande número de vezes, a recepção pelo processo reencarnatório daquele espírito que antes era o perseguidor, o obsessor. Não se detém em eliminar efeitos, ajudando o hospedeiro, com desprezo pelo opositor, às vezes mais infeliz, em razão da mente fixa no desar, no sofrimento, há muito sem ensejo de alívio, alucinado pelo ódio, ciúme, pela sede de vingança. Nesse último ponto da análise do tema, é feita a referência ao nível patológico de desequilíbrio e de doença que o obsessor traz em si mesmo. A questão do ódio, do ciúme e da sede de vingança, que muitas vezes estão todos esses elementos associados. Então, por isso, a terapia holística espírita, em termos de assistência aos espíritos obsessores, abrange a todos que estão correlacionados. E de uma forma tal a nos deixar bem caracterizado uma situação onde todos estão doentes, direta e indiretamente. E por isso a terapia espírita deve ser direcionada a todos. Concluímos assim o estudo dessa noite. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.